No capítulo anterior, aqui o apóstolo escreveu, submissão à autoridade, os deveres dos servos cristãos. E aqui então no capítulo 3, os deveres das mulheres e maridos cristãos. Então diz aqui, semelhantemente vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça divina, para que não sejam impedidas as vossas orações. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênçãos. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Amém. Então aqui, irmãos e irmãs, é a palavra para nós nesta tarde. O apóstolo Pedro escreveu esta epístola, esta carta, a diversas igrejas lá da Galácia, Capadócia, Ásia, Ponto, Bitínia. Escreveu, ficou registrado. E nesta tarde o conselho é para nós, aqueles que o Senhor tem chamado, nesta graça gloriosa, tem escrito o nosso nome no livro da vida, tem mostrado para nós o caminho da salvação, mas para alcançarmos esse objetivo, que é entrar na glória de Deus, devemos conservar em nós, no nosso coração, na nossa vida, a pureza, a santidade, a obediência à palavra e a condição de naquele dia sermos achados, Senhor, nos encontrar de uma maneira santa, fiel, para então entrarmos na glória de Deus. É bem clara, o assunto é bem objetivo, não precisa muita sabedoria humana, mas a palavra de Deus é bem clara para nós, a obediência à palavra, sujeição à palavra, o temor a Deus, para que no fim, então, alcancemos aquele reino que está preparado. E o apóstolo, então, ensinava que era necessário, não somente o apóstolo Pedro, os demais, o apóstolo Paulo, ensinava a igreja o caminho, a maneira de viver. E Pedro, o apóstolo Pedro, então, depois de falar da nossa submissão às autoridades, a nossa submissão aos deveres dos servos cristãos, aqui ele falava, ele ensinava os deveres das mulheres e maridos cristãos, aqueles que o Senhor chamou para esta graça, para esse caminho santo, esse casal que precisa viver juntos, unidos, servindo ao Senhor, e os dois alcançarem a vida eterna no céu. Então ele olhava, observava, e Deus deu a ele descrever a maneira, o dever desse casal diante de Deus na vivência aqui na terra. Como um casal puro, santo, amável, cordial, para que na união do casal, então eles pudessem servir o Senhor e um dia os dois entrarem na glória de Deus. Então, a palavra é bem clara, é bem objetiva. Aqui, semelhante vós, quando tinha falado dos servos, vós mulheres, sujeitas aos próprios maridos,
E no fim, igualmente os maridos, coabitai com ela. Então a vida deles tinha que ser santa diante de Deus. E falava da vida casta, em temor a Deus, em santidade, na pureza, na honra, no respeito da vida que eles e que nós devemos ter diante de Deus. Uma vida de um servo e uma serva de Deus. Toda a vida, toda a conversa, todo o relacionamento entre casal na santidade diante de Deus, para que no fim sejamos aprovados pelo Senhor. Então aqui ele falava dela, falava do marido, e dizia aqui então bem claro: vocês devem viver unidos, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, irmãos, é um verso aqui, umas palavras muito sérias para nós. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, há o perigo, há a condição de uma hora a nossa oração ser impedida de chegar a Deus. A palavra mostra. Pode acontecer na nossa vida, na falta de temor, na falta de obediência, ou dar as costas para o Senhor, ou negar o nome do Senhor, uma hora a nossa oração pode ser impedida de entrar no céu. Mas a palavra vem esta tarde para todos nós. Procuremos agradar a Deus, a família, o casal, servir o Senhor em pureza, na santidade diante de Deus, para que nunca venha acontecer de a nossa oração ser impedida de chegar na glória de Deus. Então, está aqui a palavra, os deveres das mulheres e maridos cristãos. Então, não servir a Deus de qualquer maneira, isso não tem importância, aquilo não tem importância, aquele casal faz isto, aquele pode fazer aquilo, eu também, amanhã Deus me perdoa. Hoje o Senhor manda a palavra para todos nós que estamos aqui ou escutando esta palavra: santidade diante de Deus, pureza diante de Deus, para alcançarmos a vida eterna. E há o perigo para todos, se fugirmos da santidade, daquilo que o Senhor ensinou, há o perigo, há a condição de a nossa oração não subir no céu. Tem piedade. Alguém falou aí: Senhor, tem misericórdia. É isso mesmo, Senhor, tenha piedade de nós. Então, aquele que está ouvindo esta palavra, vai ao Senhor: Senhor, tem piedade. Permita que nunca venha acontecer isso neste dia, ou na minha vida, ou algum dia, mas que sempre, quando eu orar, clamar, pedir, a minha oração alcance o trono da misericórdia de Deus. E que nenhum ato da nossa vida, que nenhum sentimento nosso que é contra o Senhor, contra a palavra, venha impedir que a nossa oração não alcance o céu. A palavra que Deus manda. Quanta necessidade nós temos, quanto problema todos temos, esperando uma obra, um movimento, mas é necessário a humildade no coração. Algum erro, alguma falha, todos nós temos. Vamos ao Senhor: tem piedade, me ajuda, me perdoa. O Senhor vai ajudando, perdoando e vai ouvindo sempre a nossa oração. Mas que nunca o nosso eu, a nossa opinião venha suplantar aquilo que Deus tem pedido para nós.
Falhamos, erramos, Senhor, falhei outra vez, errei outra vez, tenha piedade, Senhor te perdoa, mas a palavra vem, procuremos melhorar na presença de Deus, para que a nossa oração sempre então chegue no céu e o Senhor opera conforme a sua vontade. Então, as coisas vão indo, os tempos vão passando, as dificuldades vão vindo, alguns a gente observa, poucos, mas tem, alguns enfraquecendo, e a palavra vem, a obediência. Então a minha oração, eu não ligo, não observo, orei hoje, não senti a presença de Deus, e vivo a minha maneira, está tudo bem, vou me desligando do Senhor. Quando eu vou orar, a oração não chega nem aqui um pouco, ela para, mas a palavra vem, santidade, ligação com Deus, para que sempre, dia e noite, nossas orações cheguem lá no céu, e o Senhor possa então ouvir e atender no tempo que Ele quer na nossa vida. Então é um conselho, e fala dos casais, com os deveres das mulheres e maridos cristãos. A mulher tem o dever com o marido e o marido tem o dever com a mulher. É bem objetiva. Cada um cumpre o seu dever pela palavra de Deus e o Senhor abençoará. Ninguém deixe de cumprir o seu dever de marido e de mulher, mas os dois cumprindo o dever tem a bênção de Deus, e tendo a bênção de Deus, tem prosperidade na sua vida espiritual e material também. Depois aqui o apóstolo escrevia do amor fraternal, da paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Finalmente, sede todos o mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, nas suas entranhas, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fossem chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, irmão, somos uma família só, família de Jesus Cristo aqui na terra. Então, em nós deve permanecer, deve prevalecer o mesmo sentimento. A palavra vem para todos nós. Ali o apóstolo Paulo, quando escreveu uma das igrejas, ele falou sobre duas mulheres, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo. Quer dizer, duas mulheres que tiveram lá qualquer pequena diferença, então ele rogava que as duas sentissem o mesmo.